Fala aí, meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um react da ESPN, o programa que fala tudo aqui sobre Palmeiras e Cruzeiro. A partida horrorosa, horrível, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Muito ruim. E se não fosse o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, o Palmeiras provavelmente teria perdido a partida. Ele fez defesas importantíssimas, defesas muito boas. Teve também polêmica de arbitragem novamente para variar. Os cruzeirenses reclamam de uma não expulsão do Gustavo Gomes e também teve gol anulado do Palmeiras. O Sousa fez um gol onde ele dividiu bola com o Cássio e o juizão anulou o gol. Eu até pensei que ele tivesse visto impedimento ali, mas foi porque ele realmente entendeu que a dividida com o Cássio não foi um lance legal. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva no canal. Deixa o like para fortalecer, hypa muito o vídeo também porque isso ajuda muito. E deixa nos comentários se você concorda com a não expulsão do Gustavo Gomes e também com o gol anulado do Sousa. Vamos lá. Mas hoje encontrou um adversário que assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo. Né? O tamanho do resultado para o Cruzeiro, assim, claro, é um empate, o Cruzeiro poderia ter vencido e tal. É que, qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu em casa? É difícil. Foi pro Corinthians. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E a gente está falando de agosto. Sim. E de lá para cá, várias decisões de Libertadores, vários jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Cruzeiro fica distante, mas o resultado não é um resultado é um resultado bom, Sim. que os outros não conseguem normalmente. A gente não pode deixar de falar que o Cássio foi agredido no final do jogo, numa situação que não é pura e simplesmente alguém atirar um objeto para dentro do gramado. O que já jogou garrafa do Cássio. Caso de punição. E parece que identificaram Ele o rapaz que fez isso. levou uma garrafada nas costas, era uma garrafa de plástico nas Só costas. para prejudicar o Palmeiras. Isso é grave. Isso é sério. Isso não é para ser tratado. É claro que tem as questões de identifica, não identifica, etc. Mas né, isso não é sei lá, um chinelo jogado para dentro do campo. Não, é uma agressão a um jogador adversário. Que pode render punição ao Palmeiras. Aí vamos ver, né? Porque me parece que realmente foi identificado, porque os torcedores lá têm imagens. O clube tem que fazer tudo apontando lá o dedo. Parece lá. que imediatamente. Hoje em dia os estádios, cara, tem reconhecimento facial na entrada, tem câmeras, tem todos os elementos para você identificar e punir, né? Por que a bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes? De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também... O campo do Palmeiras muito mal nessa partida. Em relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem, os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio-campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim. Então, acho que o mérito é de quem está do outro lado. Acho que é o mérito também do Leonardo Jardim de saber fazer uma leitura e de impedir que a progressão, que é natural, a gente viu os jogos do Palmeiras fazendo o certo e fazendo o combinado. A bola vai sair no chão aqui, eu vou abrir um do lado de cá, outro do lado de cá, vai ter um toque ou dois para envolver a defesa do adversário. O Cruzeiro não permitiu nada disso. E quando saía um pouco mais, o Flaco estava vigiado, o Vitor Roque estava vigiado. Então, para mim, é mérito do Cruzeiro. Concorda? Concordo. O Cruzeiro... A dupla não funcionou muito por conta disso? Sim, o Cruzeiro conseguiu controlar. Na situação em que o Palmeiras está, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente no meio da semana na Libertadores, eu acho até difícil, como a gente estava conversando agora há pouco, atribuir uma atuação não tão boa quanto se poderia esperar por causa da cabeça na LDU.
Eu acredito que os jogadores do Flamengo ontem, como já aconteceu em outras vezes e com outras equipes, muito provavelmente e não propositalmente, não estavam apenas focados na tarefa que tinha que ser realizada contra o Fortaleza. Eu acho que as coisas todas são carregadas e o Flamengo é favorito, eu tenho a opinião que o Flamengo vai se classificar, mas as coisas são muito importantes e você se conecta àquilo que, né, às vezes inconscientemente você dá mais valor. E é muito decisivo. Esse fim de ano é uma coisa, até pelo clima que se estabeleceu, extremamente importante em todos os níveis de todos os clubes. E os clubes envolvidos, claro, eu estou falando de dirigentes, comissão técnica, jogadores, torcidas, obviamente. Mas quando o Palmeiras tem uma montanha para subir, como se diz, eu acho que o jogo de hoje, ele poderia, ou pelo menos era a ideia, ter sido usado para recomeçar uma conexão com o torcedor que foi ao estádio hoje apoiar para o Palmeiras tentar aumentar. Faixa lá, lutaremos até o fim. Aumentar uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. É como se fosse um preâmbulo para o que virá na noite da Libertadores, quando a LDU estará aqui em São Paulo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso hoje, não porque estava pensando no jogo contra a LDU, mas porque, de novo, enfrentou, pela segunda rodada seguida no campeonato, um dos líderes. E o Cruzeiro tinha muita coisa a ganhar hoje, porque o Flamengo perdeu ontem e ele tinha o confronto direto. Eu não acho que o Cruzeiro deixou de pensar em ser campeão. Acho que as declarações, principalmente do Jardim, somos outsiders nessa luta. O nosso foco é a vaga direta na Libertadores e tal. Mas as oportunidades estão aí. O que não significa que seja simples vir a São Paulo e ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro poderia ter ganhado, de acordo com o Léo, a opinião dele, deveria ter. A grande chance de gol, se a gente não falar no gol que foi anulado e tal, foi essa no final que o Carlos Miguel salvou com o pé. Milagre do Carlos Miguel no final do jogo. Fez um bom trabalho defensivo hoje contra uma dupla de atacantes que dá problema para todo mundo quase. E que vem sendo responsável pelo momento em que finalmente a gente pode dizer que o principal elenco que o Abel tem nas mãos resultou em um grande time. Mas esse grande time não conseguiu ganhar jogos nas últimas 3 aparições que fez. E isso não é simples. Inclusive o time avassalador, que estava fazendo vários gols em sequência, fez 2 contra o Flamengo, mas na LDU parou e hoje no Cruzeiro também parou. São 2 jogos do Palmeiras sem fazer gols, algo que não acontecia há um bom tempo também. Aliás, nisso, é que eu estou curioso para ver o Abel com relação às substituições. Se isso tem a ver com a parte física. Certamente tem e não funcionou muito bem, né? Pois é. Porque os dois saíram aos 17 do segundo tempo. Mesmo a gente falando que pouco acionados ou com dificuldade e tal, já sem o mesmo brilho de sei lá, 2 semanas atrás, ou uma semana, até porque o Vitor Roque fez gol na semana passada contra o Flamengo. Mas é importante a permanência da dupla. É fundamental, mas talvez ele tenha tirado por uma questão física. É que agora é fácil falar, porque o jogo já foi. Sim. Mas a gente percebendo como foi o jogo, talvez fosse melhor você colocar jogadores mais inteiros, né? Jogadores que tivessem mais condição de render desde o início. Mas, de novo, aí é muito engenheiro de obra pronta. Aí se perdesse, reclamava. Acho que para ele tomar... Ele fez certo, tinha que escalar o time com força máxima. Como é que você tira o Vitor? A gente discutiu isso aqui na quinta-feira. Como é que você não começa o jogo com eles, cara? Esse é o ponto, exatamente. Como é que você não... É um jogo... Olha, no sábado você tem a seguinte notícia. Olha, 1-0 Fortaleza. Como é que você não começa o jogo com os caras? Sim. E talvez ele tenha começado o jogo com os caras. É bom lembrar, o Palmeiras hoje foi de Jeff Tepp porque o Piquerez tinha sido expulso e optou pelo Bruno Fux um pouquinho ali mais à frente da zaga, no lugar do M. Martinez, que foi criticado pelo Abel no jogo contra a LDU. Aí tem alguma coisa ali. Até porque o meio mesmo tinha Andrés Pereira e Maurício, né? Exatamente. Então, alguém precisa pegar mais, né? Exatamente. E aí o Fux, no segundo tempo, em alguns momentos voltou um pouquinho, fez um pouquinho uma linha de 3, mas estava mais como volante, enfim. Foi só isso que ele mexeu. E por uma questão de expulsão. Então, assim, ele coloca o time principal, talvez o Abel tenha pensado, e nós vamos ouvir a coletiva daqui a pouco. Já que foi 1-0 ontem, vamos tentar no primeiro tempo abrir o placar e depois a gente tenta condicionar o jogo, faz as substituições necessárias. Só que talvez isso não esses aconteceu. Jogadores tenham entrado em campo sabendo que sairiam ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Um plano, né? Porque deem o máximo que vocês podem nesse período, vocês não vão disputar o jogo inteiro, vão descansar,
para terem forças, energias para jogar contra a LDU. O jogador que entrou no lugar do Vitor Roque causou a expulsão do Fabrício Bruno. Exatamente. Uma bela jogada individual, se livrando de 3 O Alan jogou marcadores. muita bola hoje. Entre Foi o melhor do Palmeiras. O Fabrício, a expulsão foi correta. E o Palmeiras poderia ter Junto com se o Carlos Miguel. beneficiado no final do jogo de ter um jogador a A mais. gente fala do se não joga. Não né? conseguiu fazer isso. Se ele já estivesse com um jogador a mais, com os dois em campo, certamente as substituições seriam diferentes. Outras. Exatamente. Mas o Alan teve que provocar a substituição. Então. A expulsão. A expulsão. Porque, assim, o time cai, né? Mesmo Agora, entrando jogadores mais frescos, melhores fisicamente, você fala, o o time cai de rendimento. O que me pegou? Mesmo com a mais. Ele não tinha nenhum homem de referência e o Palmeiras cruzou muita bola no final, né? Não teve paciência para trabalhar. Sim. Isso me chamou a atenção. A lucidez que faltou ao Palmeiras, porque assim, em nenhum momento o jogo me deu a impressão de 11 contra 10. E foi bastante tempo, né? O jogo teve o quê? 8 minutos de acréscimos, praticamente mais. Então foi quase meia hora de jogo com 11 contra 10. E olhando para o jogo, a gente não tinha essa impressão, né? E o Palmeiras tem muitos jogadores técnicos, né? Para você rodar a bola, cansar o adversário, inverter. E isso não aconteceu. Então me pareceu um time incapaz realmente de gerar a situação de superioridade mesmo com um homem a mais, né? Mesmo com a mais, é o que eu falei, com as substituições, né? Com as substituições. Porque você perde... não é que você ganha mais espaço. É que, obviamente, você ganha mais espaço, porque o Cruzeiro ficou com 10. Mas os jogadores que entraram não têm a característica de segurar 2 jogadores. Por exemplo, o Flaco pode fazer isso, e o Vitor Roque também pode fazer isso. Sim. O Sousa e o Alan são jogadores de características diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês o lance do gol anulado do Palmeiras. Essa é a imagem original da transmissão e não dá para ver com clareza porque o corpo do Cássio está por cima da câmera. Então não dá para ver. Mas eu vou mostrar uma outra imagem que foi encontrada na internet e que mostra a imagem de outro ângulo. Eu vou adiantar aqui para mostrar essa imagem do novo ângulo. Ó, vocês podem ver, o Cássio tenta recuar a bola, ele solta a bola, ó, soltou. Aí o Sousa chutou a bola, bateu na perna dele, voltou e ele fez o gol. Ó, vou mostrar de novo aqui, ó. O Cássio tenta recuar. Ó, soltou a bola. Pronto, aqui ele não tá mais tocando na bola. A bola não tá mais na mão dele. Esse exato momento, a bola não tá na mão dele. Aí é a hora que o Sousa chuta, ó, pega na perna dele, volta e ele faz o gol. Pra mim, gol legal. Palmeiras prejudicado aí porque teve esse gol anulado. Mais uma vez, a arbitragem prejudicando o Palmeiras. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, hypa muito. Deixa nos comentários também se você acha também que o Palmeiras foi prejudicado por esse gol anulado. E mais tarde eu trago para vocês mais reacts sobre essa partida e também sobre a partida da LDU, que vai ser partida decisiva da Libertadores aí pra gente, beleza? Tamo junto, até a próxima.